meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar juntos com conceitos e a resolução do PET, que é o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Galera, a temática de hoje é uma temática que a gente vem trabalhando de forma recorrente ao longo desse chamado segundo bimestre. Continuamos a falar hoje sobre a ideia do novo mundo, a forma com que o europeu enxerga esse novo mundo. Ou seja, a gente já viu em algumas aulas aquele lado místico, aquele lado que povoava o imaginário europeu, aquela visão de superioridade do europeu perante aos nativos, aos americanos. Então a gente continua falando hoje sobre o novo mundo nos relatos de viagem dos navegantes, descobridores e cronistas, os mitos e visões, e que, como a gente está vendo, a gente tem tentado quebrar um pouco esse paradigma. Mas eu acho que só assim, estudando, reestudando, reinventando, é que a gente consegue aprender. Beleza, galera? Então a gente vai continuar da sequência, mas antes de eu falar disso, aqueles que não conhecem, eu vou apresentar para vocês o nosso projeto. O nosso projeto, no qual eu estou inserido, é o Projeto Escola Online, onde a gente procurou usar vários canais digitais, várias mídias digitais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook. Se você quiser nos contactar através do WhatsApp, você tem no Instagram, galera, informações muito importantes. Eu vejo muita gente procurando no canal datas, cronogramas sobre o lançamento de conteúdo. Galera, o nosso Instagram tem tudo isso, além de várias outras informações. Claro, falei do nosso canal onde você está me vendo agora. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, dá um like, ativa as notificações, porque isso é muito importante. Uma novidade positiva, em todas as plataformas de música, agora a gente está com podcasts, que às vezes você está sem tempo, de repente, para parar, quer ouvir uma informação de qualidade, vai lá, isso ajuda demais a gente também. Claro, concluímos aqui o nosso projeto, que é montarmos uma plataforma. Quem não conhece ainda, vai lá, galera, www.plataformaescolaonline.com.br. E olha, gente, tem novidade boa vindo por aí, além da plataforma. Estamos lançando o nosso projeto Eu Não Erro Mais, que é um projeto preparatório para os alunos que vão fazer Enem, totalmente gratuito, com aulas ao vivo, toda semana, claro, em consonância com o projeto Redação Online. Então, gente, é muita coisa boa só por você. Então, para quem já conhece, para quem quiser conhecer, sejam bem-vindos. E antes da gente começar a falar, o que é normal? Vem comigo para roda a vinheta. Bacana, né? Vamos começar a trabalhar. Beleza, galera? Vamos lá, gente. Iconografia sobre as populações americanas. Ou seja, vamos começar a trabalhar com imagens. A seguir, temos duas imagens de Hans Staden, aventureiro alemão, que evidenciam a construção negativa de algumas nações indígenas brasileiras. Galera, notem aqui, você percebe o seguinte, uma pintura, uma imagem do Hans Staden, um cara que foi capturado prisioneiro e chegou a presenciar alguns rituais de antropofagia e de canibalismo. E a mais emblemática está aqui, ó. Olha lá, a visão que a gente tem. Lembra que eu falei no nosso último encontro que havia uma prática de alguns grupos de comer, mas não era uma prática corriqueira, não é porque isso vem muito da barbárie. Então aquela ideia de que realmente ele presencia, mas claro, você vai enfeitar um pouco. Você vai enfeitar o pavão para vender um pouco isso. Beleza? Então, olha só, as representações evidenciam o preconceito em relação ao estilo, modo de vida, aos tipos de moradia e às práticas culturais, a antropofagia. Lembra do canibalismo, né? Além disso, se percebe que, ao retratar os indígenas, a estética física é tendenciosamente europeia. Porém, vale salientar também que alguns desses viajantes questionaram as organizações cultural e social europeia em relação às organizações cultural e social indígena, ou seja, existe um contraponto. Por que você, europeu, é o certo e eu sou errado? Sobre esse assunto, leia o comentário em sequência. Porém,
ao exaltarem as qualidades desses antropófagos, os viajantes não construíram discursos histórico-etnográficos, mas sim apresentaram alocuções carregadas de valores morais e, com isso, acabaram por estabelecer o início de uma duradoura imagem, o natural da terra como testemunha de acusação de uma civilização corrupta e atroz. Então, quer dizer, é aquele outro lado, né? O europeu vem aqui, ele não trata a natureza como fonte de riqueza. Lembra daquele depoimento que a gente viu? Que um velho indígena pergunta, mas o que você quer da terra? Você está desmatando para quê? Não tem aquela história que quando você morre, você não carrega nada no caixão. Então o indígena tinha essa relação de proximidade e dependência, enquanto a gente começa a ver o questionamento em relação a essa chamada civilização corrupta e atroz. Encontramos nessa representação em toda a obra de Léry, Jean de Léry, no qual o selvagem está posicionado de maneira opositora e positiva em relação a todas as injustiças sociais, sobre os quais o autor teceu suas denúncias. Pois, diante da barbárie causada pelas guerras de religião na Europa, que era muito comum, você já deve ter estudado a parte da Reforma Protestante e a Contra-Reforma, as brigas, as perseguições entre católicos e protestantes e, principalmente na França, durante a segunda metade do século XVI, as características sociais dos tupis foram vistas como a maneira mais civilizada dentro desse contexto de crueldades. Então, quer dizer, será que é o índio que está tão errado assim? Tá? Então você tem um texto aqui que mostra um pouco, igual eu falei, aqui uma ilustração colorida daquela imagem, olha, mas é a forma com que você pinta, é a forma com que você descreve. Mas será que realmente é assim que era? Tá? Então nós temos essa imagem que ela fica muito clara, aquela ideia. E depois, se você parar para pensar, a questão de valor de certo e errado. Beleza? Então vamos lá, galera. Observe a imagem a seguir. Que imagem é essa, galera? Essa imagem aqui, tá? É a famosa e clássica aqui, gente, a imagem do Victor Meirelles. Beleza, moçada? Ela está disponível, né, lá no Museu de Belas Artes no Rio. E ela mostra exatamente a primeira missa no Brasil. Repara algumas coisas, imagens que chamam a atenção. Vejam que eu tenho aqui, né, a ideia do que da figura central, os europeus, os padres, assim, imagem mais clara, a cruz como superior, a posição da igreja agora como superior. Vejam os índios chegando, se impressionando. Repara que a ideia de uma arma, essa arma, óbvio, né? Essa armadura representa o que? Um soldado europeu. Então vejam, eu falo muito isso, né? A imagem do indígena mais escura, muito relacionada àquele conceito errado de que as pessoas diziam que na Idade Média você vivia na treva, e a igreja traz a luz, a catequese, a salvação. Então a figura central, a figura europeia, e a figura secundária, a figura do indígena. Vejam aquela história, a primeira missa celebrada, né? Isso realmente cria toda uma narrativa, beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, perdoe-me, tá? Porque pode ser às vezes um mal olhado, mas não é cansaço. Professor não cansa, né? Uma vez um diretor falou, você está cansado de quê? Você só dá aula? Só. Galera, descreva a imagem observando como foram representados os grupos indígenas e europeus. Qual é essa imagem que a gente está vendo aqui? Então eu coloquei de novo para a gente poder descrever. Tá? Olha só que fato curioso, galera. O que eu coloquei como sugestão? Podemos avaliar os indígenas sendo retratados de forma mais escura, como eu falei, numa alusão às trevas, enquanto os europeus são retratados de forma mais clara, a ideia de luz, de salvação. Os europeus são vistos como o centro da imagem, enquanto os nativos ocupam a periferia da pintura. Então, galera, agora eu coloquei até um quadrinho aqui para você poder realmente brincar depois, tá? Uma análise que foi feita, eu achei bem legal. Olha lá, galera, os nativos do lado esquerdo da tela, enquanto os portugueses estão à direita. Na tela temos a divisão das culturas, veja, muito claro isso. O europeu, né, que está chegando da praia para o interior, e o nativo está vindo entender o que acontece. Perfeito? Então, olha lá, os índios estão na parte interna, enquanto os portugueses próximos ao mar, mostrando aqui a ideia dos europeus chegando à terra. Os portugueses foram pintados de forma bem serena, confortável, já os índios de forma curiosa, diante daquilo. Tá? A intenção do autor pode ter sido demonstrar a conquista da terra pelos lusitanos, ou seja, a ideia de uma invasão cultural. Repara que mesmo que eu tenha aqui essa alusão a essa arma, é uma coisa até então retratada de forma pacífica. Os elementos culturais demonstram a dominação portuguesa,
a cruz ao centro e principalmente no alto, trazendo a ideia do que da doutrina cristã. Então, a religião do índio ela se perde diante disso. Então eu coloquei essa questão aqui, eu achei bem bacana essa análise que eu encontrei para complementar o que a gente está vendo. Mas é muito essa ideia, né, do europeu trazendo que o cristianismo, a catequese, como forma de quê? Como forma de nova religião e uma doutrinação, uma imposição cultural, religiosa, ideológica. Beleza? Essa questão aqui foi bem tranquila, esse pet foi menorzinho e como eu falei, quem puder, a galera vai lá, nos siga nas redes sociais, quem puder aqui no nosso canal ativar as notificações, se inscrever, dar um like, divulgar pra gente o nosso projeto Eu Não Erro Mais e claro, desde que possível, lembra do nosso... Beleza, galera? Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.